Abra sua Bíblia comigo, o livro de Marcos. Eu vou falar sobre um assunto onde a gente vai abordar várias esferas. E o tema da mensagem dessa noite, uma das raras vezes que eu coloco o tema na mensagem, é a oferta como atitude de vida. Então hoje a gente vai falar sobre a oferta como atitude de vida. Obrigado, meu irmão. Marcos capítulo 12, versículo 41. Não vamos nos ater simplesmente a uma oferta financeira, a gente vai passar pela oferta financeira também, mas é tão importante quanto a oferta de coração, a oferta de envolvimento com Deus, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é a nossa vida ao Senhor. Então a ideia da gente nessa caminhada é a gente conseguir hoje, mais uma vez, entender um pouco mais sobre a unidade do homem no tocante a Deus. Muitas vezes o homem quer servir a Deus fracionar a sua adoração a Deus. Ele consegue cantar muito bonito a Deus, ele consegue participar de cultos, ele consegue tantas coisas, mas às vezes ele não consegue ser ofertante, ser dizimista, ou ele consegue ser ofertante e ser dizimista, mas ele não consegue ser um leitor assíduo da palavra de Deus, ou ser um homem que ora ao Senhor. Deus nos olha como um inteiro e nós queremos dar a Ele fracionado, né? Ou seja, nós queremos parcelar a nossa adoração a Ele. E Ele vai nos ensinando que na verdade nós somos um composto, nós somos um inteiro aos olhos dele, nós não somos fracionados. Então, assim como a sua oferta é vã quando ela não está acompanhada de uma vida com o Senhor, na atitude de querer viver para o Senhor, essa oferta ela foi vã, entendeu? Assim também é o contrário. Nós mantermos a nossa vida com o Senhor de oração, mas termos um coração preso também no tocante ao dinheiro, ao recurso. Então, o Senhor vai nos ensinando que faz parte desse ser inteiro ao Senhor, o ser ao mesmo tempo desprendido dessas áreas. Entendeu? Ser desprendido em todas as áreas. E hoje eu quero discorrer um pouquinho com você, a gente abrir uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento no tocante a esse tema, né? A oferta como atitude de vida. Porque a oferta ela sempre vai ser uma atitude sua. Amém? A oferta ela é sempre uma atitude. Assim como a oferta financeira, como a oferta ao Senhor de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Porque Paulo fala, não vos conformeis com este mundo. Então, quando ele diz para que nós não nos conformemos com este mundo, ele retira de todo esse centro espiritual a responsabilidade de arrastar-nos ao fazer o certo, mas pelo contrário, ele impõe, ele coloca, ele apresenta ao ser humano a responsabilidade que ele tem de não se conformar, de não se envolver, de não se misturar, de não ser mais um. Por isso que o Senhor olha para Caim e ele não aceita a oferta de Caim, e lá embaixo ele diz, se você fizesse o bem, você acha que não haveria o bem sobre a sua vida? Olha, presta atenção, o pecado está à sua porta e compete a você dominá-lo. Então a gente enxerga que a ação completa de Deus na vida do ser humano forma dentro desse ser humano a consciência e a convicção de que a nossa vida ela é uma constante oferta ao Senhor dentro de uma atitude concebida dentro de nós. Quantos estão entendendo isso? A nossa vida ao Senhor ela é uma oferta, mas o princípio
vem de Deus, mas a atitude é minha. A atitude é minha. Se Deus fizesse adoradores sem nenhum tipo de envolvimento, de decisão e atitude, Ele não estaria dizendo para dentro da igreja que está procurando adoradores. Eis que procuro o quê? Verdadeiros adoradores. Se Ele está dizendo que procura verdadeiros adoradores, então é porque o quê? Existe quem? Existe o quê? Os falsos adoradores. Quem são os falsos adoradores? Os que não adoram. Porque uma adoração que é falsa não é uma adoração ao Senhor. Então ele diz, eu procuro verdadeiros adoradores que estejam me adorando em espírito e em verdade. Isso é para dentro da igreja. Isso é para dentro da igreja. Então a gente começa a perceber que não foi instalado ou implantado um chip dentro da gente que, independente de vontade, nós só fazemos ações de adoração. O Paulinho esteve agora ministrando a ceia, falando exatamente sobre isso. Senhor, converta-nos, ajuda-nos a nos arrepender, ensina-nos o caminho do arrependimento, porque há pessoas que hoje vivem tão próximo do mundo que já estão começando a praticar coisas do mundo e estão o quê? Gostando. Tu lembra disso que ele falou? E que estão gostando. Então, a oferta ela engloba tudo isso. A oferta ela engloba essa relação com Deus mais aprofundada, mais íntima. Deus não está preocupado tanto com o meu dinheiro quanto com a minha vida. Mas ao mesmo tempo Ele não abona a minha relação financeira com Ele porque Ele não precisa do dinheiro. Vamos ler o texto, depois a gente vai discorrendo um pouquinho em cima do texto. Eu quero fazer até um pouquinho diferente, que é um culto de domingo, mas esse é um assunto às vezes polêmico. E eu quero abrir para você, se você por um acaso tiver alguma dúvida, alguma pergunta, algo, pastor, pode fazer pergunta hoje, tá bom? Amém? Amém, gente? Se eu não souber responder, depois a gente edita e corta. Entendeu? Então vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 1 diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chegando assim os seus discípulos, Jesus declarou, chamando assim os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos pegar um gancho do nosso país hoje, para a gente começar a caminhar nesse pensamento. A recessão, ela só é recessão para quem tem alguma coisa para perder. Amém? A recessão só é recessão para quem está empregado. A recessão só é recessão para quem tem uma moradia e precisa sustentar alguma coisa. Se você andar no centro do Rio, você vai ver um montão de moradores de rua e você vai perguntar para eles se a recessão mudou alguma coisa na vida deles. O que eles vão dizer? Mudou nada. Porque da mesma forma como ele não come antes da recessão, ele não come hoje. Da mesma forma quando ele precisava mendigar para poder se alimentar, sabe? Ele precisa do mesmo jeito hoje. Então a recessão, ela só é recessão para quem tem alguma coisa a perder. Para quem não tem nada a perder, não existe recessão.
a gente olha para esse texto e começa a perceber alguns detalhes tão intensos aqui de Deus, tão bacanas de Jesus, porque o texto já diz no versículo 41 que ele assenta-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Não é interessante ver que Jesus estava interessado com aquilo? Jesus estava reparando aquilo. Jesus consegue olhar até que muitas pessoas com grande soma de dinheiro estavam ali. Eu já imagino na minha cabeça que deveria ser tipo um gasofilaço, né? Que não é como a gente que passa a salva, mas gasofilaço é aquela, né? Que as pessoas vão ali e colocam, e ele vê que muita gente está colocando grandes somas de dinheiro, muitas pessoas estão colocando grande soma de dinheiro. E aí é de admirar, porque o que chama a atenção de Jesus não foi a grande soma de dinheiro. O que mais chamou a atenção de Jesus não foi as pessoas que estavam colocando um grande volume de dinheiro ali. O que chama a atenção de Jesus é exatamente ao contrário. O que chama a atenção de Jesus é uma mulher que coloca 2 moedinhas de cobre que não tem valor quase nenhum. Mas é bom a gente ressaltar que o que chama a atenção de Jesus não é o valor da oferta também. Não é a mensagem de que quanto menos nós ofertarmos, melhor, mais vamos agradar ao Senhor. Ou quanto mais ofertarmos, mais vamos agradar ao Senhor. Não é essa a mensagem. A mensagem central dessa passagem é que aquela mulher, que aquela viúva, ela já havia perdido tudo. Por que você acha que o texto diz que ela é viúva? O texto o título do texto é A Oferta da Viúva. E a viúva, nesse tempo aqui, ela tem dificuldade de sustento. Ela tem dificuldade de sobrevivência. Ela não tem a liberdade própria de arrumar trabalho ou de sustentar a sua própria vida. Ela tem uma dificuldade gigantesca. Ela não consegue viver por ela mesma. Então ela já havia perdido o seu marido. Amém? Ela já havia perdido o seu marido. A gente começa a lembrar ainda bem lá atrás o desespero da mulher de quem? De Jó. A mulher de Jó perde os seus filhos, que já é, né? A gente já pode imaginar o que seja isso. Ela perde todos os seus bens e agora vai perder o seu marido. Ela está desesperada porque ela perdeu os filhos, ela perdeu o único meio de sustento que ela poderia ter se Jó acaso morresse, e agora está perdendo o Jó que seguraria, que estaria junto com ela. Então essa mulher agora ela entra na presença de Deus, ela entra na casa do Senhor com nada para dar. Ela não tem nada para ofertar. Ela não tem nada para oferecer. Essa mulher, talvez nos dias de hoje, seria uma mulher que seria um membro para muitas igrejas que não teria muito valor. Ela não tem nada para dar, ela não tem nada para oferecer. Ela já é uma viúva, não tem recursos, ela vai dar problema, porque a gente vai ter que cuidar dela. Para muitos lugares hoje em dia, essa mulher seria dispensável. Mas para muitos lugares hoje em dia também esse outro número de pessoas geraria uma alegria muito grande, porque uma grande soma de dinheiro está entrando. Isso quer dizer que a igreja não vai ter problema financeiro e que as coisas vão acontecer. Mas o tema central dessa passagem, o tema central que Jesus aborda nessa passagem é que do nada ela dá tudo. Do nada ela entrega o seu tudo. E a gente, quando eu comecei a ler, que isso me veio na cabeça, do nada ela entrega o seu tudo, aí eu comecei a viajar, eu comecei a pensar em relação a isso. E eu começo a enxergar dentro das Escrituras que o tempo todo o Senhor nos convida a sermos o quê? Nada. Que o tempo todo o Senhor ensina a igreja a esvaziar-se de si mesmo.
de conseguir pegar os seus valores, as suas vontades, o seu querer, e esvaziar de si mesmo e olhar para ele como sendo o seu tudo. Por exemplo, quantos acham que Jesus estava preocupado e estava muito interessado no dinheiro do jovem rico? Não é essa a mensagem. Senhor, tenho te seguido, tenho ouvido as tuas mensagens, tenho praticado, conheço os teus mandamentos, sei tudo. O que eu faço para ser perfeito? O que eu faço para caminhar com o Senhor e chegar ao reino dos céus? Jesus a pergunta, né? Eu até me adiantei, tenho observado os mandamentos? Ele responde, sim, tenho observado e tenho cumprido todos eles. Mas o que me falta ainda? Jesus olha para ele e diz o quê? Olha, te falta uma coisa, faz o seguinte, você sai daqui agora, você pega todos os seus bens, tudo que você tem, esvazie-se. Doe aos pobres. Depois você volta, que você vai estar pronto para ser servo. Então a gente percebe que o alvo de Jesus não era o dinheiro dele. Ele manda pegar todos os bens, vender e dar para quem? Para os necessitados. E ele então declara, e através dessa atitude de se esvaziar, você agora vai ser servo. Por que a igreja hoje tem dificuldade de ser igreja? Porque a igreja tem dificuldade de se esvaziar. Porque a igreja tem dificuldade de colocar Cristo no centro da nossa vida. Porque colocar Cristo no centro da vida quer dizer o seguinte, olha, a partir de agora você perdeu sua vontade. Você tem que saber se esvaziar. Você tem que saber fazer o que eu quero, o que eu desejo, a minha vontade. Então Jesus senta à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições. E como era importante a oferta como é importante a oferta que entregamos ao Senhor. E como é importante a oferta em todos os aspectos. Quantos dos irmãos que vêm para cá vêm sabendo que no seu bolso você tem a sua oferta para o Senhor e faz parte do seu culto? Quantos da igreja, ao sair de casa ou antes de sair de casa, separa a sua oferta para dizer assim, isso aqui faz parte ao meu culto, Senhor? E olha, como eu disse, nós não estamos falando de grande soma de dinheiro ou de 2 moedinhas de cobre, que não tem valor. Nós estamos falando daquilo que está no seu coração. E o que está no seu coração é o que está no seu coração. Mas quantos nós entendemos isso? Geralmente a igreja como um todo, ela chega na igreja e ela então vai pensar na hora o que eu vou dar de oferta. E essa ação do que eu vou dar de oferta descaracteriza-se o envolvimento com essa oferta que você está dando a Deus. Ou seja, nós estamos cumprindo um ritual, nós estamos cumprindo com uma... Como é que eu posso dizer? Com aquilo que um cronograma. Nós estamos cumprindo com um cronograma. Porque você sabe que nós abrimos o culto, nós lemos uma palavra, nós passamos o louvor, anúncios ou ofertas, depois, chega o momento da oferta. E aí no momento da oferta eu digo, separe a sua oferta. Quando eu digo separe a sua oferta, é a sua oferta que você já veio de casa sabendo o que é que você vai ofertar a Deus. Então eu olhei em casa e eu tenho hoje condições, Senhor, de ofertar esses R$2. Então foram esses R$2 que você veio. Que seria, presta atenção, que seria diferente se você estivesse com o mesmo dinheiro e alguém falasse agora, separe a sua oferta, e você abre a sua bolsa e você pega os R$2. Olha que diferença. Os R$2 preparados, falados com Deus. Deus, hoje eu tenho condições de ofertar 10, 20, 50, 100, R$1, 25 centavos. Senhor, o Senhor sabe da minha realidade hoje. O que eu tenho preparado para o Senhor é isso. Eu não quero chegar lá de qualquer jeito. Eu não quero chegar lá, botar a mão na minha bolsa e puxar alguma coisa sem antes ter me envolvido com o Senhor, dizendo para o Senhor o que eu vou te ofertar. Quantos estão entendendo isso? Amém? Então ele não fala de valores, ele fala de envolvimento. Por exemplo,
Você já percebeu que tanto Caim quanto Abel ofertaram ao Senhor? Já percebeu isso? Tanto Caim quanto Abel ofertaram ao Senhor. Vamos lá em Gênesis. Se eu não me engano é Gênesis 4. Gênesis. Isso, Gênesis 4 mesmo. Amém? Foi, gente? Gênesis 4, versículo 1. Vamos ler esse pedacinho aqui para a gente entender legal. Diz assim: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho, um homem. Voltou a dar à luz, desta vez, e Abel, o irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Ou seja, fala do nascimento de Caim e Abel e depois já dá um salto para que cada um se tornou. Tá bom? Não diz quantos anos depois, mas já deu um bom salto. Então ela teve Caim e Abel, e agora já disse que Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cuidava vamos dizer, a parte dos cereais, vamos falar assim, né? O agricultor. Né? Então Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas, das primeiras crias do seu rebanho. Qual que é a diferença, irmão? Um outro ponto que é importante ressaltar desse texto: o Senhor não pediu oferta aqui. O Senhor não impôs a oferta. O Senhor não chegou dizendo assim: olha, se você não der, você não vai ser abençoado. Se você não der, porque o princípio dessa oferta, ela está estabelecida não na recompensa. Como eu já falei aqui um tempo atrás sobre a produção e a recompensa. Nós somos tão voltados para uma produção e recompensa que a gente acha que o que a gente dá a Deus, a gente vai estar agora recebendo de volta. E o que é ensinado é isso. Dá o seu tudo, dá o seu tudo. Bom, quando se diz dá o seu tudo, está te ensinando a dar o seu tudo esperando o quê? Alguma coisa. Mas o que nasce no coração de Abel para o Senhor não é um receber alguma coisa de volta, é dizer obrigado. E olha que coisa interessante, nem toda oferta é aceita pelo Senhor. Amém? Então a oferta vai abençoar a igreja? Vai. Amém? Vai ajudar a igreja? Vai. Se todo mundo ofertar aqui, vai ajudar a igreja? Vai. Agora, todo mundo ofertando aqui, essa oferta de todo mundo está sendo aceita por Deus? Não. Não está. A oferta de todo mundo não está sendo aceita por Deus. Por quê? Por causa dos princípios. Por causa dos valores. Nós estamos olhando duas pessoas que ofertam a Deus, que entregam a Deus, mas por princípios diferentes. Eu chamei isso de oferta o que e a oferta como. Então nós temos a oferta o que e nós temos a oferta como. Então o que seria essa oferta o que? Essa oferta o que é sempre uma oferta no princípio ativo de Caim. Todas as vezes que uma pessoa oferta a Deus esperando alguma coisa em troca, é a oferta o quê? É a oferta de Caim. Tipo assim, eu entrego, o que eu posso receber com isso? O que eu posso alcançar com isso? É o quê? É aquele camarada, e aí irmãos, eu não vou falar financeiramente e depois falar, eu vou misturando tudo, tá bom? A gente vai num contexto só. Como nós somos um inteiro, eu vou englobar tudo. É como aquele camarada que ele lê a Bíblia com um propósito. De o quê? Ele começa a orar com o propósito de o quê?
Ele está passando por um momento bom, ele está passando por tempos onde o sol está brilhando, está tudo certo, beleza. Quando o sol fecha, o calo começa a apertar, ele começa a fazer o quê? Mudar a sua dinâmica de vida. Quantas vezes você já ouviu ou você já falou alguém dizendo assim, caramba, preciso ir para a igreja? Alguém já ouviu isso? Ou alguém já falou isso? Eu já falei isso, alguém já falou? Ah, hipócrita, fala aí. Nós já falamos isso. Não precise, caramba, precise ir para a igreja. Como assim precise ir para a igreja? Esse precise ir para a igreja está pautado aonde? Em como ou o quê? Por que eu digo preciso? Porque tem alguma coisa acontecendo. Quando você olha para o salmista Davi dizendo, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, a gente não enxerga dentro dessa concepção de adorar a Deus e servi-lo na igreja como oferta, ele próprio, o preciso. Ele está dizendo que alegria estar na tua presença. Que alegria eu poder ofertar a minha vida para o Senhor. Que alegria entender isso. Então todas as vezes que nós pautamos a nossa vida em cima do que eu preciso alcançar ou o que eu preciso receber, eu estou ofertando a Deus uma oferta ao quê? Não deixei de ofertar, mas também não vou receber. Isso tanto para o lado espiritual quanto o lado físico. Amém? Então se você quer fazer um desafio com Deus, não adianta você envolver dinheiro, porque Deus não está nem ligando para o seu dinheiro, irmão. Deus não está nem aí para o seu dinheiro. Quem está aí para o seu dinheiro é você. Quem dá valor ao seu dinheiro é você. E o fato de nós darmos mais valor ao dinheiro do que ele tem, nós não somos abençoados. A oferta o que nos aprisiona. Porque todas as vezes que eu preciso de alguma coisa financeiramente, é porque está me faltando financeiramente. Eu não tenho condições de alcançar o que eu quero. Amém? Eu quero comprar uma porta, mas eu não tenho dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro e eu sou crente, eu começo a falar, Deus, eu não tenho dinheiro. Deu para entender a porta? Um exemplo. Eu não tenho, Senhor, me ajuda, eu preciso. Deus, eu quero fazer algo. E aí a gente começa a fazer algumas coisas. Por quê? Porque eu não alcancei o meu objetivo. E eu preciso, então, de uma ajuda. Agora, se eu tivesse o recurso para alcançar o que eu quero, eu não precisaria orar, eu ia lá e comprava. Então, todas as vezes que eu entro na oferta ao que, eu me torno prisioneiro. Por que eu me torno prisioneiro? Porque eu enxergo que os meus alvos estão distantes. Amém? Tá indo? Eu enxergo que os meus alvos estão distantes. E para que eu possa alcançar os meus alvos, eu não posso abrir mão da minha reserva. Então eu olho para onde eu estou. Eu enxergo que eu estou agora. Eu enxergo como eu estou agora. Porque os meus olhos estão ali, naquele objetivo. Quando a gente encontra a oferta como, que é a oferta de Abel, a gente não encontra esse princípio. A gente não encontra Abel valorizando demais as suas ovelhas. Pelo contrário. O primogênito, as primogênitas, as primeiras, as melhores, as mais gordinhas, ele oferece a Deus. A pergunta, ele deixou de dar valor às ovelhas? Não, ele sabia exatamente qual era o valor das ovelhas, mas ele tinha maior valor por quem? Por Deus. Então a oferta de Abel é a oferta como? Como o quê? Como eu posso te agradecer? Como eu posso te honrar? Como eu posso fazer o teu coração feliz? Como eu posso? A oferta como? Ela é libertadora. A oferta que nós oferecemos ao Senhor, como o coração de Abel, ela mostra para mim e para você o seguinte: eu posso ter 6 ovelhas, se Deus me pedir 3, Ele vai me garantir que essas 3 eu vivo perfeitamente. Eu posso ter 10 ovelhas, eu vou dar uma para o Senhor, porque eu sei que essas 9 aqui é o suficiente para o Senhor garantir o meu sustento. E aí ele não olha para as suas ovelhas, meu Deus, as minhas ovelhas, mas se eu der, como é que vai ser? Essa é o quê? Eu olho para o que eu tenho
A oferta de Abel é aquele camarada que está tão deslumbrado, mas tão deslumbrado, fala assim: pode levar, Senhor, leva tudo. Ele perdeu, ele saiu dessa compreensão terrena. Ele é capaz de dar a sua vida. E os camaradas que entendem isso, passam a falar dessa forma e são conhecidos como doidos, como loucos. Que Paulo vai dizer: não vos conformeis, não se conformem, não se encaixem, não se moldem nesse mundo. Transforme a mente de vocês pelo Espírito Santo. A política, a relação, os valores que permeiam ou que nutrem a igreja, não é uma relação, não são valores que vêm lá de fora. O nosso maior desejo não pode ser rico, nosso maior desejo tem que ser: não quero me perder. O nosso maior valor não está na nossa conta bancária. Não é a sua conta bancária que vai dizer quem você é. Mas a ação que você tem, a atitude que você tem, de ofertar a Deus a sua vida, é que vai dizer quem você é. O Paulinho também, eu vou usar o que ele falou na ceia. Ele falou que nós somos a Bíblia de capa de carne. Então tem um montão de gente hoje apresentando uma Bíblia que parece que está em branco. Amém, irmãos? Então ele... Volta, por favor, o texto. Marcos, capítulo 12. Então ele espera que a gente entenda isso. Porque muitos ricos lançavam ali grande quantidade. No 42 ele diz: então veio uma viúva. Então quer dizer o quê? Sempre após uma ação, né? Uma ação aconteceu, então acho que dentro de uma ação, de várias ações que não estava gerando alegria ao coração dele, o então muda o cenário. O então sempre muda o cenário. Amém? Deu para entender? Então olha só, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Gente, Jesus conhecia as coisas, amém? Jesus conhecia, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Olha só que coisa interessante. Jesus sabia o que passava no coração deles, na mente deles, e ele não está impressionado com isso. Ele está dizendo: muitos ricos passavam ali e deixavam grandes quantias. E aí vem o então muda o cenário. O então muda o cenário. E aí ele diz: então veio uma viúva pobre, chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre, de muito pouco valor. O cenário mudou. O cenário muda nas 2 mãos. O cenário muda no homem carnal que diz: caraca, essa mulher não tem nada. Jesus olha para essa mulher e diz: meu Deus, ela tem tudo. Ela tem tudo que ela precisa. Ela precisa não ter mais esperança nesse mundo. Ela precisa não ter mais respostas plausíveis deste mundo. Ela precisa olhar para este mundo e não encontrar mais nesse mundo encaixe para ela. Ela precisa olhar para esse mundo e ver que ela não se encaixa mais, que eu sou a resposta. Que essa oferta que ela está dando do nada. Mas é essa oferta do nada que eu preciso para fazer tudo. Amém?
Marca, por favor, esse texto. Dá um pulinho comigo no capítulo de João. João, capítulo 6. Um pouquinho mais à frente. O que é isso, gente? Tá falando só esse negócio mesmo de 15 minutos? Vou mandar aqui rápido, gente. Vocês falam demais. Ninguém pode perguntar mais nada. João capítulo 6, versículo 9. Todos? Amém? João 6, 9 é a multiplicação. Não vou nem ler, só vou ler só o versículo mesmo. É a multiplicação dos pães. Versículo 9 diz assim: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Pode voltar lá para o texto. Jesus estava ali, o povo com fome. Olha, não tenho compaixão. Vamos dar alimento para esse povo. Como é que vai ser isso, Senhor? Como é que a gente vai dar alimento para esse povo todo? O que vocês têm por aí? O Senhor tem um rapaz aqui com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O que ele está dizendo para Jesus? Senhor, mas isso aqui não é nada. Isso aqui não é nada. Para aumentar essa multidão toda, o que são 5 peixes, 5 pães e 2 peixes? O que é esse negócio todo? É porque diminuiu já os peixes, né? Muito tempo passaram, então... Não é isso? O que é isso? Jesus pega esse nada, gente. Jesus olha esse nada. Jesus fala, essa é a condição. Mas olha que coisa interessante, o texto não diz que eles tomaram desse rapaz. O texto não diz que eles influenciaram esse rapaz. O texto diz, Senhor, tem um rapaz aqui com 5 pães e os peixinhos. E o rapaz faz o quê? O que ele faz? Ele, oferta. Essa é a oferta dele, não era dinheiro, foi pão e peixe. Ele entregou o que para Jesus? Ele deixou alguma coisa no bolso? A Bíblia fala sobre isso. O que ele faz? Ele entrega o tudo dele. Olha que coisa interessante. Jesus fala assim, é o suficiente. É o suficiente pegar o nada de verdade e transformar em tudo no reino de Deus. É o suficiente pegar o camarada que é nada entre os homens e fazer desse camarada nada entre os homens uma expressão exata da glória de Deus no meio do povo. Todos poderiam dizer que comeu do pão, que bebeu, que comeu do peixe, que comeu o pão, mas aquele rapaz, ele poderia dizer, foi a minha oferta. Foi o meu pouco que ele usou para alimentar a multidão. Então, primeiro, o Senhor está sentado à frente desse local onde as ofertas eram feitas, eram entregues. Ele não é impactado com o dinheiro daquele povo, mas ele é impactado com o coração daquela viúva. Irmãos, quantos estão esperando desse país alguma coisa? Quantos estão esperando? Quantos estão achando que a sua vida financeira vai se resolver porque você tem ou não tem emprego? Quantos estão esperando que o impeachment ou não impeachment, ou um novo governo, ou alguma nova política pública vai mudar a sua vida? Irmão, preste atenção, o sujo vai continuar sendo mais sujo, aquilo que é corrupto vai continuar sendo mais corrupto. Você pode fazer marcha para Jesus, você pode fazer caminhada para a paz, nós estamos indo para o fim. E o fim, a Bíblia diz que o amor de muitos estaria esfriando. Então a ideia é cada vez piorar mais. Se nós não nos rendermos a Ele, se nós não abrirmos mão, se nós não nos esvaziarmos e nos ofertarmos a Ele como alguém que não se encaixa mais nesse mundo, como alguém que não tem mais expectativa alguma nesse mundo, como alguém que pode dizer, Deus, eu não sou nada, Deus, eu me sinto nada. E Ele vai dizer, é a partir de agora que as coisas começam para você.
O nada que nos sentimos para Deus não gera em nós peso, angústia e agonia, mas gera em nossas vidas a convicção de que um Senhor está sobre as nossas vidas. O nada que nós apresentamos para Deus não é um nada de alguém desesperado. Eu não tenho nada e está desesperado. O nada que nós oferecemos para Deus, quando Ele recebe, Ele olha para as nossas ovelhas, Abel, Ele olha para as nossas ovelhas, Ele olha para a nossa oferta, Ele diz: eu te recebo. E nós nos sentimos que fomos recebidos por Deus. Nós sentimos o cuidado dEle. Amém? Nós lemos um texto no início, que assim como fui com Moisés, serei contigo. Vamos ter que ler esse texto, irmão, senão vai ficar muito solto. Volta, vamos lá comigo em Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. E nós vamos aprender junto com Josué qual que é o princípio que nós temos de ver Deus nos abençoando, de ver como Deus abençoa. E ele diz assim, versículo 4, Josué 1:4: seu território se estenderá do deserto Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir você todos os dias de sua vida. E quando a gente ouve isso, a gente dispara em alegria. Uau! Que palavra, que promessa de Deus. E a gente quer muito ouvir, né? As pessoas hoje gostam de falar a promessa. Deus tem uma promessa para você, porque é a promessa que você tem. E é fantástico, porque tem uma promessa aqui mesmo. Amém? Ali diz: assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Depois ele vai falar: seja forte, corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra prometida que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Mas aí vem agora o segredo. Qual que é o segredo? Tenha o quê? Onde está? Tenha o cuidado de obedecer toda a lei. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, vírgula. Para quê? Lê agora comigo. Para que você quê? Bem sucedido por onde quer que você andar. A relação que Deus está criando com Josué não é uma relação de seguinte: se você fizer tudo certinho, você vai ser próspero. A relação que ele está criando para Deus é o seguinte: olha, meu filho, eu fui com Moisés e você contigo, mas a responsabilidade de conduzir esse povo é tua. Assim como eu fui com meu servo Moisés, eu vou dizer para você: eu nunca vou te deixar, Ana Lúcia, nunca vou te abandonar, Ana Lúcia, mas a responsabilidade de conduzir a sua vida na minha presença é sua. A responsabilidade de dedicarmos a nossa vida como oferta agradável, suave ao Senhor é nossa. A responsabilidade de conduzir o nosso coração a Ele, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com a nossa oferta de pessoa, é nossa. Nós estamos esperando o país melhorar para passarmos a sermos ofertantes e dizimistas. Não vai melhorar. E a sua oferta continua sendo uma oferta de Caim. Vai esperar receber o quê? Ganhar o quê? Alcançar o quê? E vai sempre olhar os teus alvos, os teus sonhos distante de você, porque você não ousou sair daqui e se esvaziar. A relação que você quer ter com Deus, de busca, de intensidade, de adoração, de vida com Ele, continuará sendo mirrada. Por quê? Porque a responsabilidade é nossa. De ler a palavra, de entender a palavra, de guardar a palavra. E ele diz: presta atenção em toda mensagem que meu servo Moisés ordenou. Não se desvie dela. Diga para aquele ao seu lado: não se desvie da palavra.
Amém? Nem para a direita e nem para a esquerda. Não ouça nem um lado nem outro. Não ouça opiniões de A, de B ou de C. Não enxergue ao seu redor qualquer outra tentativa de vida, se não for a centralidade da palavra. Porque quando nós não desviarmos para a direita e para a esquerda, mas mantivermos-nos no centro, Ele está dizendo, para que você seja bem-sucedido, por onde quer que você ande. Quer ser bem-sucedido? Centralidade na palavra. Converta o seu coração, amém? Converta o seu bolso, amém? Convertamo-nos ao Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Irmão, nós não estamos falando isso para você a partir de semana que vem, agora você é dizimista, porque o pastor falou, irmão, você está no processo errado, não é isso. Você vai abençoar a igreja, que a igreja precisa pagar conta, você vai abençoar o pastor, porque o pastor precisa viver, você vai abençoar, mas não é isso, porque Deus ainda assim não está te olhando. O que Deus está pedindo é uma postura diferente. O que Deus está falando para mim e para você é uma postura diferente. Ele está dizendo, Patrícia, esvazie-se. João, esvazie-se. Danielzinho, esvazie-se. Abre mão. Esvazie-se. O que você gosta de fazer? Esvazie-se. O que gosta de fazer escondido? Tudo aquilo que se faz escondido é porque você está cheio de porcaria. Se o que você faz escondido não pode vir à luz do dia, esvazie-se. Porque você vai viver uma vida mirrada. Não sei até quando. Nós vamos chegando ao final. Só vou precisar de mais 20 minutos. Ninguém ri, cara. O negócio deve estar tenso, né? Amém? Eu botei a oferta de Caim não promove vida, ela mata. Deixa eu tenho que falar, gente, senão não vai dar tempo de a gente voltar a esse texto. Vamos comigo a Atos capítulo 5. Eu vou fechar nesses dois últimos pontos. Tem mais alguns outros, mas eu vou fechar nesses dois últimos pontos. Atos capítulo 5. Cadê Michel? Vamos lá, Michel. Atos 5. Atos 5, eu coloquei nesse item aqui dessa mensagem o seguinte: a oferta de Caim não promove vida, ela mata. Amém? A oferta o quê? Ela não promove vida, ela mata. Atos 5, versículo 1 diz: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso também sua mulher, o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Então, e ela não lhe pertencia, e depois de vendida o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas a Deus. Resultado desse negócio é que os dois morrem. Os dois são fulminados. A pergunta que eu quero fazer a você: quando Ananias e Safira senta para vender a sua propriedade, o que está acontecendo nesse momento? Nós estamos tendo uma Roma com uma guerra fria muito grande. Nós estamos tendo nesse momento aqui uma festa de Pentecostes que havia acabado de acontecer. Já era uma festa comum ali em Roma, de muitas pessoas vindo de todos os lugares, só que naquele ano alguma coisa diferente aconteceu. Em Atos capítulo 2 ele vai relatar que foi o quê? A descida de quem? A vinda do Espírito Santo de Deus. A vinda do Espírito Santo de Deus enche o coração de tantos mil pessoas. Elas são impactadas de uma tal forma que elas agora não vão mais embora. Elas não querem mais sair dali. Elas só vão sair dali com a perseguição que Roma impõe sobre eles. Então eles vão ser espalhados pelos 4 cantos, que é onde o evangelho vai começar a ser espalhado. Mas quando eles chegaram ali, você tem o boicote financeiro. Cristãos professando Cristo não tinham trabalho e recursos financeiros,
E o segundo ponto importante que estava acontecendo ali, o inchaço de uma hora para outra por causa do Pentecoste, de cristãos que reuniam-se ali e não queriam mais ir embora. Bom, o que se faz agora com 3.000 pessoas que chegaram do dia para a noite, não querem mais ir embora? Precisam de água, comida, roupa, moradia. E agora o que a gente faz? Não precisou de campanha, não precisou que alguém se mobilizasse para falar, vamos fazer uma campanha porque nós temos irmãos. A Bíblia relata que esses cristãos, tomados pelo Espírito Santo, todos pensavam de uma mesma forma, um só era o coração, um só o pensamento, olhando para suas próprias propriedades, não consideravam suas coisa alguma, vendendo as suas propriedades, colocando aos pés dos apóstolos o dinheiro para que eles pudessem distribuir entre aqueles que estavam precisando. Nesse mover e nesse meio de ofertas de Abel acontecendo aqui, no meio da igreja de Atos, nasce uma oferta de Caim. Safira, minha mulher, vem cá. Tá vendo o que está acontecendo? Todo mundo que tem um recurso, todo mundo que... Esse é o sotaque deles lá. Todo mundo que tem um recurso, todo mundo que tem uma propriedade, está vendendo. Nós precisamos fazer alguma coisa também, senão vai ficar ruim para nós. A gente vai ter que vender alguma coisa também para o pessoal não achar que nós estamos fora desse negócio. Então a gente faz o seguinte, você diz que a gente vendeu por tanto, segura uma parte do dinheiro, a gente não vai ficar com prejuízo, a gente oferta, pronto, ficamos bem na fita com todo mundo. Tinha um quê por trás? Eles vendem a oferta, separam o dinheiro. Gente, ninguém lhe pediu. Foi o que esse apóstolo está dizendo. O cara, a propriedade não era tua. Para que tu vendeu? Tu não precisava ter vendido. Não era tua. Se você quisesse vender, o dinheiro não era seu. Você não precisava ter dado nada. Mas por que você deu? Por que você fez isso? Você não está mentindo para mim, não, cara. Você não está mentindo para esse povo que está aqui, não. Você está querendo manter uma ação e uma posição que você não tem, que não é para você manter. E por causa dessa oferta de Caim, você vai morrer. Nós estamos vendo hoje pessoas morrendo dentro das igrejas por causa de ofertas de Caim. Nós estamos vendo pessoas hoje frequentando igrejas que não têm nenhuma relação com Deus, que as suas vidas não são expressão de louvor e adoração a Ele, que estão acostumados a entrar na igreja de domingo a domingo, mas continuam fazendo tudo errado, continuam adulterando, continuam falando palavrão, continuam mentindo, continuam roubando, continuam procurando a morte. E o Senhor continua até os dias de hoje dizendo: essa oferta que você está me dando, de ir ao culto, de estar aqui, de estar ali, de dizer que está lendo, que está orando, é morte, porque essa oferta é a oferta de Caim. Nós estamos vendo pessoas tão afiliadas, tão agarradas, tão arraigadas em dinheiro, que não conseguem ser fiéis em seus dízimos e suas ofertas. Oferta de Caim. Você está morrendo e não sabe. Você está querendo mais dinheiro, mas você se engana achando que o reter é meio de você conquistar. O segredo para o jovem rico era ele ter doado tudo, ter dado para os pobres e seguido Jesus. Quantos acham que ele continuaria pobre? Jesus ia dizer: você aí tem um coração abençoador, dá riqueza porque ele vai fazer a minha obra. Amém? Amém ou não, gente? E por último, volta um pouquinho a Atos capítulo 4. Nós estamos 5 minutos além do tempo, mas eu vou terminar agora. Atos 4 diz assim, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios de quem, irmãos? A verdadeira oferta vem, nasce quando estamos cheios do Espírito Santo. Diga isso comigo, a verdadeira oferta. Diga isso comigo, a verdadeira oferta nasce quando eu estou cheio do Espírito Santo. Amém?
Se não nascer movido do Espírito, você está perdendo o seu dinheiro e você está perdendo a sua vida. Movidos pelo Espírito, debaixo de oração, eles começam então a ser tocados pelo Espírito, tocados pelo Espírito, tocados pelo Espírito. Ninguém precisou dizer, vamos ofertar, vamos fazer campanha, vamos orar, eu tenho que orar, você tem que ler, você tem que participar de culto, você tem que parar de faltar culto, você tem que, irmão, não precisava disso. Por quê? Porque a igreja era cheia do Espírito Santo de Deus. Não era um passeio, não era uma praia, não era um feriado, não era uma chuvinha fina, não era qualquer coisa que estava ali, impedindo dessa igreja ser ativa. Eles estavam acabando de ser ameaçados de morte, e eles estavam orando: Senhor, o Senhor viu a ameaça deles, agora faz o seguinte, Senhor, capacita a tua igreja a pregar ousadamente essa tua palavra. Nós não vamos parar, porque nós entendemos que não temos mais nada nesse mundo. Nós entendemos que não temos mais nada para oferecer nesse mundo. A oferta está fluindo, porque eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. E aí eles começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Não importava a razão, não importava a causa, não importava o porquê, não importava a ameaça, não importava porque eles tinham aliança com Deus. Não importava, não importava. Versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo que tinham. Isso começou em onde? No Espírito Santo. Da multidão dos que creram. E aí você sempre tem que pensar, se ele diz que da multidão dos que creram, quer dizer que dentro da multidão tinha gente que não cria, que não creu, mas que faziam parte da mesma igreja, que se tivesse culto estariam juntos, a mesma mensagem pregada, a mesma palavra pregada. A forma como foi recebida diferente. Da multidão dos que creram, uma era a mente, um coração. Ou seja, ninguém considerava a sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinha. Em outras palavras, está dizendo aqui, olha, eu estou cheio de coisa aqui, eu tenho as minhas coisas, mas ele está tão apaixonado, tão olhando para o Senhor, tão sabendo que o seu sustento não vem disso aqui, mas vem dele. Vamos vender esse púlpito? Vamos. Se Deus não nos der outro, nós vamos ver como é que vai fazer. Ele vai nos prover. Vamos ajudar. Vamos ser a igreja que faz. Vamos. Por quê? Porque o meu coração é o mesmo, Senhor. O desejo do Vitão é ajudar alguém. E quando bate junto com o Maninho, com o mesmo espírito, o desejo do Maninho vai ser o quê? Ajudar alguém. Encontrou com a Fabrícia. Caraca, Fabrícia, estou pensando isso. Maninho, é isso aí. O que a gente pode fazer? E de repente o pastor vem do púlpito e diz: irmãos, eu estou com desejo no coração de fazer isso. A igreja explode. Por quê? Um é o coração, um é o espírito. Não é necessário imposições. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a respeito da ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Eu paro aqui. Fala sobre venda, fala sobre dinheiro, fala sobre relacionamento, mas ele diz que depois ainda está aí? Ele diz que depois, com grande poder, todos continuavam a fazer o quê? O que era importante para eles então? Testemunhar o quê? Da ressurreição do Senhor Jesus. E por causa disso, o que acontecia sobre a vida deles? Gente, a Bíblia não é à toa, né, Maninho?
grandiosa graça, não é simplesmente a graça de Deus, a grandiosa graça estava sobre todos eles. Esses camaradas podiam ser surrados, açoitados, esses camaradas podiam ver meu amigo morrer, esses camaradas podiam ser perseguidos, mas essa grandiosa graça, Júnior, ia falar para você: meu irmão, não importa onde você estiver, eu estou contigo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, assim como fui com Moisés, serei sobre a sua vida. E Josué estava dizendo: eu sei o que é isso. Amém. Eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu espero que nós possamos ouvir o recado de Deus a cada dia que a gente ouve. Mas a gente não simplesmente ouvir como quem ouve e sai pelo ouvido. Irmãos, se você vai vir ao culto, prepare-se para o seu culto a Deus. Se você sabe que o seu culto começa às 18 horas, por que tu chega às 18h30? Não é qualquer um que você está se encontrando, não é comigo. Prepare-se, porque não existe ninguém mais importante na face da terra do que Deus para a sua vida. Ofereça a sua vida como sacrifício de Abel. Dê a excelência, a primazia. Se é 18 horas, esteja antes. Se você tem condições de participar da oferta financeira, prepare na sua casa. Não estou dizendo, eu não estou dando valor. Quantos estão me entendendo, irmão? Que eu não estou aqui pedindo o teu dinheiro. Amém? Não diz um amém forte, não vou acreditar nisso não. Não estou pedindo teu dinheiro. Não estou. Mas não precisamos ensinar isso. Então eu não sei qual é o valor, mas se você tem condições de ter o valor, coloque no teu coração em casa. Eu não saio de casa uma vez sequer sem antes chegar para minha esposa e falar assim: olha, a sua oferta, Lorena, a sua oferta, Luiz Fernando, a sua oferta. Luiz Fernando gosta de ofertar mesmo, porque quando dou para ele, ele fala assim: só? E criança é engraçado, né? Às vezes eu dou lá 2, 5 reais para ele, é o que a gente dá, que tem condições, dou 5, 2 reais para ele, e aí às vezes ele pega os 5 reais e fala assim: pô, não quero isso não, pai. Aí tem um potinho aqui de guarda-moeda, aí ele mete a mão assim, ó, e às vezes vai dar 3 reais de moeda, porque é só 10 centavos, mas ele, a impressão dele é que o quê? Que é muito. E aí eu falo assim: então dá isso tudo aí, cara. Faz, então dá isso tudo. Quem é professor que sabe, que às vezes ele tá cheio de moeda, porque ele mete a mão e ele quer dar muito. Então faz, dá isso tudo aí. E eu vou ensinando a ele a saber que a oferta dele faz parte do culto. Quantos vamos pensar nisso? Amém? Pensa nisso. Se você precisar ouvir novamente, eu sei que foi muita coisa, mas se você precisar ouvir novamente, vai estar no canal. Amém? A oferta como atitude de vida. A oferta como atitude de vida. Vamos orar? Vamos ficar de pé, irmãos. Maninho, me ajuda aqui agora que eu estou. Eu fui pro espaço, cara. Não consigo falar baixo. Amém. Deus, obrigado, Senhor, por esta noite. Onde o coração, Deus, cada coração aqui sabe das suas necessidades, sabe das suas apreensões, aquilo que prende, aquilo que não prende, mas nós, todos nós, em algum ponto, Deus, nós falhamos, nós erramos, e muitas vezes não reconhecemos isso, Deus, para nós mesmos, mas escondidos sabemos que erramos, e o Senhor conhece o nosso coração, como conhecia o coração daquela viúva, de tantos que colocaram o dinheiro naquele lugar. Não é o dinheiro que importa para o Senhor, mas o coração doador e voluntário, Deus, a se doar, e que nós muitas vezes não o temos. Perdoa, Deus, os nossos pecados, nos ajude a sermos diferentes, a aprendermos e a reconhecermos, Deus, nossos erros e a nos levantarmos diferente, Deus, porque para entendermos e provarmos aquilo que a palavra do Senhor nos ensina,
É necessário primeiro, Deus, reconhecer que nós erramos e que precisamos fazer diferente. Dá-nos, Deus, uma noite de reflexão, de aprendizado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e as consolações eternas do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua igreja, para nos fortalecer, como diz a sua palavra, ser forte e corajoso, em o nome de Jesus. Amém. Uma boa noite.